Olá, sou Homero Casablanca, narrador oficial do canal Exílio do Medo. E antes que esqueça, dê aquele like e se inscreva para receber nossos conteúdos. E vamos para o vídeo de hoje. A Botija. Quando era criança eu ouvia meu tio Neso contar que no interior da Bahia era comum que fazendeiros, coronéis e comerciantes enterrarem verdadeiras riquezas em moedas de ouro ou de prata dentro de botijas. Tratava-se de um costume bem antigo, originário de um tempo em que ainda não existiam bancos. Tais tesouros eram enterrados em casas abandonadas, matas, etc. Quem enterrava suas riquezas acreditavam que assim evitariam que fossem vítimas de ladrões, saqueadores, bandoleiros e outros tipos de criminosos que poderiam roubá-los. Tio Neso me dizia que o grande problema nisso tudo é que na maioria das vezes as pessoas que enterravam esses tesouros o faziam em segredo, escondendo até mesmo dos próprios familiares. Assim, quando estes vinham a falecer, se tornava muito difícil ou até impossível alguém encontrar tal riqueza enterrada. Reza a lenda que se alguém morresse sem antes retirar da terra a botija que outrora enterrou, seu espírito passaria a viver perturbado no além. Para que não continuasse vivendo qual alma apenada, o falecido aparecia em sonhos, ou até mesmo de forma materializada, a alguma pessoa escolhida por ele, implorando que desenterrasse o tesouro que ele havia enterrado quando era vivo. Daí o espectro indicava o local exato onde estaria o tesouro, que passaria a pertencer à pessoa escolhida. Diziam os antigos que tal espírito não teria paz enquanto não revelasse o segredo e doasse a alguém o dinheiro que em vida não usufruiu. Para desenterrar uma botija era preciso obedecer a certas regras. A pessoa escolhida teria que ir à noite ao local indicado, sozinho, sem falar com ninguém e em silêncio. Segundo o que tio Neso me falou, o escolhido teria que ser muito corajoso, pois no momento em que o mesmo fosse em busca do seu tesouro, esse tinha visões macabras, como fogo queimando o corpo, cobras se enroscando nas pernas e fantasmas penados a mandar que parasse a escavação. A explicação das visões era simples. Segundo a crendice popular, o diabo ficava furioso pela possibilidade da alma poder sair dos seus domínios e se salvar pela boa ação do desenterramento da botija. Por isso, ele mandava tais visões com o intuito de que o escolhido pudesse desistir da empreitada macabra. Tio Neso relatou que em certa noite, atormentado pela insônia, não conseguia dormir. Estava perdido em seus pensamentos quando de repente sentada aos pés da sua cama, viu uma mulher de meia idade. Ela se mostrava apavorada e disse que tinha algo para doá-lo naquela noite. Apesar de surpreso e de nunca ter visto aquela senhora, meu tio não teve medo. Ela revelou que há aproximadamente 150 anos atrás, ela era proprietária de muitas terras naquela região e que antes da sua morte havia enterrado um pote contendo grande quantidade de moedas de ouro e prata no interior daquela fazenda e que há décadas estava à procura de alguém corajoso para que o mesmo escavasse tal tesouro, pois só assim a sua alma teria paz no além. Em seguida a mulher relatou sobre os tormentos macabros que meu tio vivenciaria quando fosse escavar sua botija. Disse ainda que ele não deveria revelar a ninguém seu segredo e que acontecesse o que acontecesse, ele jamais deveria demonstrar medo ou desviar sua atenção enquanto escavasse. Caso isso acontecesse, o tesouro sumiria do local indicado. Em seguida ela indicou o lugar onde estava o pote cheio de ouro e prata e na noite seguinte meu tio pegou lamparina, pá, enxadão, machado,
Foi-se picareta e foi até o local indicado escavar sua botija. O pote estava enterrado entre as raízes de um centenário jequitibá. Mal meu tio chegou, começou a escavação. Não demorou muito, as visagens começaram a aparecer, sombras negras com olhos brancos, bodes pretos com os olhos em brasa, além do som ensurdecedor de uivos aterrorizantes e de espíritos penados arrastando correntes. Tio Neso continuava firme no seu propósito. Cavava sem medo na intenção de encontrar seu tesouro. De repente viu uma galinha preta cacarejando, seguida por uma dezena de leitões como se esses fossem seus filhos. Em seguida, viu uma porca gorducha acompanhada de vários pintinhos, como se esses também fossem seus filhotes. A escavação continuava em meio àquele alvoroço. Ouvia-se choros e ranger de dentes. Criaturas esqueléticas surgiam de todos os lados, destilando gritos assombrosos e gargalhadas sinistras. De repente um enxadão tocou algo rígido. Era finalmente o pote. Nesse momento aumentou a quantidade de assombros naquele matagal. De repente uma bruxa apareceu, apagou a lamparina e tudo ficou escuro. A velha mandingueira segurava meu tio, pedindo para que ele deixasse ali aquele pote. Ele dizia que não. Em seguida ela montou nas suas costas e começou a dominá-lo para fazê-lo desistir do seu intuito. Aquela feiticeira não soltava meu tio e, como estava montada nas suas costas, ela começou a babar seu pescoço como se o quisesse morder, mas como ela não tinha dente, apenas destilava uma pegajosa saliva sobre ele. Nesse momento tio Neso teve medo e acabou empurrando a bruxa para bem longe e fugiu dali o mais depressa possível, deixando para trás o seu tão sonhado e valioso tesouro. Conto escrito por Agmael Lima.